Nunes. Por cedência, vereador Renato Nunes, à tribuna. Presidente, uma declaração de líder à bancada do PTB na sequência. Muito obrigado. Primeiramente, muito bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente desse Poder Legislativo, vereador Alberto Meneguzzi, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero aqui cumprimentar de forma especial o vereador Flávio Cassina, que gentilmente nos cedeu o espaço que pertencia a ele na data de hoje, para que nós pudéssemos fazer aqui uma fala neste dia, que é um dia, sim, muito importante para todos os evangélicos no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui também, especialmente em Caxias do Sul. Quero cumprimentar a todas as lideranças eclesiásticas, as lideranças evangélicas que se fazem presentes aqui no nosso plenário, na data de hoje. E eu quero citar aqui o nome, de cada um deles e a igreja a qual cada um representa. Pastor Mauro Bittencourt, da Igreja Batista, pastor Cícero Mendes, da Igreja Batista Nacional, pastor Davi, da Igreja Batista da Comunhão, que é também o presidente do Conselho das Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul, o CIEX, pastor Edivaldo, que é da Igreja Encontros de Fé, também pastor Arno Quevedo, da Assembleia de Deus, pastor Adalberto dos Santos, que é presidente estadual das Igrejas Assembleia de Deus, pastor Luiz Boss, da Comunidade Evangélica, também pastor Naum, se faz presente aqui nesse momento, da Igreja Missionária, também pastor Valdomiro, da Igreja Batista Nacional, e também o pastor Mauro Vaz, da Igreja Batista Palavra da Vida. Em nome destes, cumprimento a todas as igrejas evangélicas e a todas as lideranças eclesiásticas da nossa cidade de Caxias do Sul. Nobres pares, é com muito carinho, com muito respeito, com muito prazer que eu faço uso dessa tribuna, que é um espaço, sim, que Deus, assim eu acredito, nos colocou, nos deu esse espaço aqui para que pudéssemos falar, porque, como diz a Bíblia, toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. E nós temos cristãos nos três poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário. E temos cristãos que estão fazendo excelente trabalho em todas as cidades, nosso Brasil, por todo o mundo, independentemente da denominação, da placa da igreja. São várias, são milhares, mas todas elas fazendo um excelente trabalho, tanto no sentido espiritual, principalmente, pregando a palavra de Deus, levando as boas novas da salvação a todas as pessoas, ganhando almas para Jesus Cristo,
para o reino de Deus e também fazendo, diga-se de passagem, um excelente trabalho de cunho social, tirando os jovens das drogas, da prostituição, da marginalidade, resgatando as famílias, né? O casamento, que é para este mundo uma instituição falida, mas que para nós, os cristãos, não. É uma instituição sagrada que foi constituída por Deus, e a gente preza muito essa questão da família, né? Dos princípios, né? Cristãos na família. Então, a data de hoje, nobres pares, dia 31 de outubro, nós comemoramos uma data muito especial, porque no dia 31 de outubro de 1517, começou ali, através de Martinho Lutero, a reforma protestante. Ou seja, foi ali que nasceu as igrejas evangélicas. Né? Então, naquela época, só tinham acesso, né? Só tinha acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, os sacerdotes da Igreja Católica, naquela época, que por sua vez era apenas em alguns idiomas, né? Aramaico, hebraico, o grego e posteriormente no latim. Então só quem tinha acesso à Bíblia naquela época eram os sacerdotes da Igreja Católica, e o povo não tinha esse acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Também, né, tinha dificuldade do idioma, que era somente o padre, né, os sacerdotes da Igreja Católica naquela época que liam a Bíblia e traduziam para o povo. E esta foi uma das questões, né, reivindicadas por Martinho Lutero, porque ele, em uma de suas teses, ele dizia que a Bíblia, a palavra de Deus, ela teria que ser disponível, né, de fácil acesso a todas as pessoas, no idioma de cada um, para que as famílias, para que as pessoas, não somente o sacerdote lá da Igreja Católica, mas para que todos os cristãos pudessem ter a Bíblia e ler, né, a palavra de Deus, juntamente com seus familiares e amigos, em suas respectivas residências. Então, hoje, para quem não sabe, a Bíblia, ela é o livro, o conjunto de livros, né, mais antigo, um dos mais antigos do mundo, e é o livro mais vendido no mundo e mais lido no mundo, em todas as línguas praticamente. Então, hoje, dificilmente, né, alguém não ouviu falar de Jesus Cristo. Por isso que, naquele dia da volta do nosso Rei dos Reis, vai ser difícil alguém dizer: ah, eu não sabia, eu não tive a chance, a oportunidade, né? Que hoje em dia tem igrejas que, inclusive, compram as Bíblias, caixas e caixas de Bíblia, e saem distribuindo para as pessoas. E outra, hoje, antigamente, era no papiro, no pergaminho, né? Hoje a Bíblia, ela está disponível em todas as línguas, inclusive pela internet, né, no celular. Às vezes eu tenho a Bíblia no celular. Às vezes não estou com a Bíblia ali física, né, impressa aqui em papel, mas eu tenho a Bíblia no celular. Então, eu solicito, senhor presidente, uma declaração de líder, só para que a gente possa concluir. Declaração aqui de líder da bancada do PR, segue com a palavra o vereador Renato Nunes. Depois, se possível, vereador, uma parte. Com certeza, já lhe concedo, vereador, uma parte.
a senhora e os demais vereadores. Boa parte, vereador Renato. Então, nobres colegas, hoje é uma data muito especial, muito importante. Não fizemos aqui uma sessão solene. Essa sessão não é uma sessão solene, como até a gente gostaríamos de fazer. Já fizemos no passado. Mas eu fiz questão de não deixar passar em branco essa data e a gente fazer essa fala, porque todos os dias, na nossa cidade, presidente, eu sei que é do seu conhecimento e também do conhecimento do nosso prefeito, Daniel Guerra, todos os dias, as igrejas, os pastores, as lideranças evangélicas estão chegando, às vezes, aonde o poder público não chega. Naquela ponta mais frágil, naquela ponta que precisa mais. Porque, como eu disse antes, o povo cristão, o povo de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles não somente pregam a palavra de Deus, não somente oram pelas pessoas, e pela fé, sim, tudo é possível, pessoas são curadas, pessoas são libertas, há quem não acredite, mas eu acredito, e já vi muitas pessoas serem curadas, inclusive de doenças, enfermidades que aos olhos humanos, aos olhos da medicina, não há cura, né? Então, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, por isso agradeço mais uma vez a presença dos senhores. Os senhores com certeza abençoam esse local na data de hoje, com a presença, né, dos senhores. A Bíblia diz que aonde o homem de Deus chega, coloca a planta dos seus pés, ali é abençoado, né? Então os senhores estão abençoando essa casa legislativa, presidente, abençoando nós, os vereadores, com certeza, trazendo paz, trazendo luz para esse lugar. Então nós só temos a agradecer e parabenizar e elogiar, sim, reconhecer, né, esse excelente trabalho, que não é somente espiritual, como eu falei, mas tem o cunho social, né? Enfim, eles distribuem roupa, faz campanha do agasalho, distribuem alimentos, né, ajudam as pessoas, uns aos outros, e ajudam inclusive pessoas que não fazem, que por vezes até nem fazem parte da igreja, não são às vezes nem convertidos, mas eles estão lá, né, trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus Cristo. Então, parabéns aos senhores. Eu quero conceder a parte, primeiramente, à vereadora, né, só tem sua parte, vereadora. Obrigada, vereador Renato. Eu, então, saúdo aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dizer que é com muita alegria receber aqui, então, hoje, seu presidente, nobres colegas, o pastor Davi, pastor Mauro, o pastor Arno, o pastor Luiz, que é da minha região, conheço muito bem, né, pastor? Eu também quero lembrar aqui do pastor Osvaldo, que também é lá do Desvioriço. Saudar, então, o pastor Adalberto, o pastor Cícero, o pastor Pedro, o pastor Edivaldo, o pastor Tedesco e o pastor Naum. Quero dizer, pastor Mauro, que eu sou católica, mas sou não só simpatizante da Igreja Evangélica, como uma admiradora da Igreja Evangélica. Eu tenho, como na minha assessoria, 2 colegas, que é a Cláudia e o Enio, que são da Igreja Evangélica. E, a partir da Cláudia, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, do qual eu sempre elogio muito. Eu tenho observado o carinho, a preocupação dessa igreja, que muitas vezes nós, católicos, vereador Edson, nós deixamos de cumprir a evangelização com as nossas crianças. Eu tenho ido em alguns cultos e me emocionado ao ver que as crianças têm a oportunidade,
Vereador Meneguzzi, o senhor também, como católico, né? E as crianças estão... elas nos contagiam no palco, elas cantam, elas louvam. Então, eu quero parabenizá-las nesse sentido. Dizer também, vereador, de que quando o pastor Mauro falava aqui que a caminhada para Jesus é dia 17 de novembro, eu sei que os senhores têm como objetivo trazer para a praça o monumento bíblico. Isso ainda não aconteceu, mas eu, sinceramente, também me coloco à disposição para ajudá-los e que isso venha acontecer. O senhor falou que a Bíblia é o livro mais lido. Eu até concordo, talvez o não mais praticado, mas o mais lido. E evangelizar é justamente isso, é levar a palavra, anunciar a palavra, entendeu? Desculpa, eu gosto de falar demais, né, senhor presidente? Mas só para encerrar. Então, dizer que Deus abençoe o vosso trabalho e que nós todos, evangélicos, católicos, protestantes, enfim, possamos realmente evangelizar as pessoas. Nós precisamos mais evangelizar e ser evangelizados. Parabéns. Muito obrigado, por ter vereadora vindo hoje. Gladys. Obrigado. E Uma também, parte, vereador. só para conceder os demais a partes, só para o seu conhecimento dos nobres pares, vereadores e vereadoras, essa questão do monumento da Bíblia já está sendo tratada, já está sendo trabalhada, claro, contamos com a sua ajuda também, a ajuda dos nobres pares, né? Já estamos numa situação bem avançada já, inclusive com o modelo, né, do monumento que vai ser construído em homenagem à Bíblia, um monumento digno, não apenas uma pedra com um pedacinho de bronze, monumento digno que represente a nossa Bíblia Sagrada, que é, como eu disse antes, o livro mais vendido no mundo, né? E então nós precisamos também de ter um lugar digno. Estamos pleiteando e temos uma sinalização muito boa do Poder Executivo que vamos colocá-la num lugar bem centralizado, né? No momento certo nós estaremos falando sobre isso. Eu tenho um pouquinho mais de 2 minutos. Se os nobres pares quiserem um pequeno à parte que a gente possa dividir com os demais, o vereador Adiló, o senhor tem sua parte. Obrigado, vereador Renato Nunes. Minha saudação, cumprimentos pela fala de hoje. Saudar todos os pastores, pastor Naum, com quem a gente tem uma relação já desde o ano de 1976, nos conhecemos, admiro o seu trabalho, e o pastor Arno, que a gente teve uma convivência mais longa lá na Codeca. Mas apenas dar um testemunho, vereador Renato, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande aos evangélicos. Eu fui criado numa comunidade católica no interior de Santa Catarina, em Riqueza, e tinha uma igreja católica da qual meu pai era presidente da comunidade, e a igreja de confissão evangélica luterana. Aos 13 anos eu precisei estudar em Mondaí e não tinha condições de pagar meus estudos. Eu fui acolhido no internato mantido pelo governo alemão em parceria com a igreja de confissão luterana. E fiz todo o meu ginásio lá, estudei alemão, participava das orações e aquilo só me fez crescer, me ajudou muito. Então eu tenho essa dívida de gratidão e respeito e admiro muito o trabalho dos evangélicos, especialmente aqui na nossa comunidade. Apenas deixar esse registro da admiração que nós temos. Parabéns a todos os evangélicos no seu dia. Muito obrigado, vereador. Vereador Toigo, o senhor tem sua parte. Muito obrigado, vereador Renato. De forma bem rápida, cumprimentar Vossa Excelência, que é representante do povo evangélico aqui nesse Legislativo, pelo seu dia, né? O Estado, nós sabemos, o Estado é laico e nós sabemos que nós precisamos respeitar a liberdade religiosa, de culto, de credo, de todas as demais religiões, e isso é feito nesta casa. Em Caxias do Sul, a pluralidade ela é sempre observada nesse sentido. Eu quero cumprimentar aqui o pastor Naum também, pessoa que a gente tem uma relação há bastante tempo, tem um belo trabalho. E dizer, vereador Renato, que realmente, né, reconhecer o trabalho dos evangélicos, principalmente no que tange a questão da solidariedade nos projetos de assistência, de acolhida, da boa palavra,
palavra é o que realmente nós precisamos lembrar e que faz a diferença. Então, meus cumprimentos no dia do Evangelho, cumprimentar a todas as lideranças religiosas que fazem presente nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Toigo. Rapidamente, vereador... Obrigado, vereador Renato. Apenas lhe cumprimentar pelo importante tema, na pessoa dos pastores aqui presentes, cumprimentar toda a comunidade evangélica, né, parabenizando pelo trabalho, além de espiritual, além de evangelizador, né, o trabalho social que a igreja faz. Então, vocês estão de parabéns. Hoje, o dia de vocês, nada mais justo do que a gente poder valorizar, né, a comunidade evangélica, que tanto também valoriza, né, os agentes políticos. Sempre que, em todas as igrejas que a gente vai, vereador, sempre o pessoal ora pela gente. Então, agradecer por tudo que vocês fazem pelas pessoas, tanto no quesito espiritual como no quesito social. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Os demais à parte, acredito que mais vereadores também poderão se manifestar posteriormente. Quero agradecer a tolerância, senhor presidente, e aqui também citar a presença do nosso querido irmão e amigo, pastor ali, o pastor Sérgio Lourenço, né, da igreja Vivendo em Aliança. Seja bem-vindo também, senhor. Tá bom? Então, agradecendo aqui mais uma vez a todos os pastores, todas as lideranças eclesiásticas que têm feito a diferença todos os dias, sim, na nossa cidade, né? E parabenizando a todos por essa data, dia 31 de outubro, Dia Municipal do Evangelho, uma lei de autoria desse vereador. Agradecendo a todos, né? Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Toigo.